Game of Thrones. O preço do sangue na areia. Imagine por um momento que tudo o que você construiu, tudo o que você acredita ser o seu destino, desmorone em um único instante de silêncio ensurdecedor. O que resta de você quando o eco dos aplausos some e só sobra a dívida? Esta é a pergunta que assombra Edric Corvin, enquanto a poeira baixa no campo de torneio e revela não a glória, mas uma conta a ser paga com o sangue de sua linhagem. Ele herdou um trono de pedra áspera e um abismo financeiro, e a única ponte para cruzá-lo é feita de ouro Lannister, um ouro que queima e corrompe. Mas, e se a salvação for, na verdade, uma rendição disfarçada? E se aquele que você mais teme é justamente aquele que jurou proteger? O mundo de Edric Corvin sempre foi definido por fronteiras duras. A linha onde as montanhas de pedra sangrenta cortam o céu cinzento do oeste, o cheiro acre de carvão e ferro forjado que impregna a pedra do castelo, e o som distante dos martelos na forja, o coração pulsante de suas terras. Pedra Sangrenta não é um lugar de verdes pastagens ou riachos cristalinos. É um reino de rocha e suor, onde a vida é extraída da terra com unhas e dentes. Seu lema, sob a rocha, forja, não é uma mera poesia heráldica. É uma verdade visceral. Aqui, os homens são forjados pela adversidade, temperados no fogo da necessidade. Edric, no entanto, sempre foi um filho de bibliotecas empoeiradas e pergaminhos antigos. Sua espada, uma pena de tinta. Seu campo de batalha, a mesa de negociações. Ele conhecia o valor de cada pepita de ferro, de cada barriga de trigo, melhor do que qualquer mestre de armas conhecia os pontos fracos de uma armadura. Seu pai, Lord Corvin, era a própria rocha, um homem de poucas palavras e ação implacável, cuja presença enchia o salão principal e cuja sombra era longa e protetora. Edric vivia sob essa sombra, aprendendo a governar não com a força, mas com a astúcia, enquanto seu irmão mais velho, Garrett, era a espada viva da casa. Garrett, cujo sorriso era raro e cortante como o aço valeriano que partira para a muralha para a guarda noturna, levando consigo o orgulho do pai e deixando para trás um irmão mais novo que carregava o peso de uma expectativa diferente. A vida em Pedra Sangrenta era difícil, mas previsível. Até que a normalidade foi assassinada no campo do torneio de Lannisporto. O incidente incitante não chegou como um trovão no céu claro, mas como um sussurro venenoso que se transformou em um grito. Um acidente, disseram os arautos, a voz embargada de uma falsa tristeza. Durante a justa final, a lança do oponente de Lord Corvin, um cavaleiro das terras altas a soldo dos Lannister de Lannisporto, partiu-se de forma estranhamente precisa. Um estilhaço de madeira, afiado como uma adaga, encontrou a junta do gorjal da armadura de seu pai. Não foi uma morte rápida ou gloriosa. Foi um afogamento lento em seu próprio sangue, perante milhares de testemunhas, sob o olhar impassível de Lady Aenya Lannister, sentada em seu camarote, um leve sorriso de satisfação escondido atrás de um leque de seda. A notícia chegou a Edric não por um corvo, mas pelo retorno silencioso e devastador do corpo de seu pai, envolto em uma bandeira manchada de vermelho. Junto com o caixão, veio um pergaminho selado com o leão dourado de Lannister. Não era uma condolência. Era uma conta. Uma dívida colossal, contraída por seu pai em anos de más colheitas e investimentos falhos, agora chamada para ser paga. De uma hora para outra, Edric não era mais o filho estudioso. Era o Lorde de Pedra Sangrenta, um título oco que significava pouco mais que ser o senhor de um monte de pedras e uma falência iminente. O mundo desmoronou, não com um estrondo, mas com o som silencioso de um rolo de pergaminho sendo desenrolado. Cada palavra uma pedra em sua lápide. E assim começa a ascensão do drama, uma jornada onde cada passo é sobre um terreno instável. Edric, vestindo o manto de Lorde como se fosse um sudário, é forçado a deixar para trás os livros e enfrentar a corte de lobos em Lannisporto. Ele se vê no Salão Dourado de Lady Aenya Lannister, um lugar que cheira a vinho doce e ambição pura, onde os tapetes são mais macios do que qualquer cama em Pedra Sangrenta.
Suas roupas simples, impregnadas do cheiro de fumaça de carvão, parecem gritar em meio àquela opulência. Lady Anya, uma mulher cuja beleza é tão afiada e perigosa quanto uma lâmina, recebe-o com uma cortesia que é um insulto velado. Ela não fala de dívidas de imediato. Fala de oportunidades, de alianças. Ela pinta um quadro com palavras sedutoras. Pedra sangrenta, florescendo sob a proteção do leão. As minas de ferro, sempre o sustento de sua casa, mas também sua maldição, tornam-se o centro da negociação. Ela quer controle total sobre a extração, prometendo riquezas em troca. Edric vê a armadilha. É a perda da soberania, a redução de sua casa a um vassalo glorificado. Mas qual é a alternativa? A ruína total? A fome para seu povo? Ele vê os olhos de seus próprios guardas, homens leais, mas com famílias para alimentar. E vê a dúvida pairando sobre eles como uma névoa. Cada obstáculo é interno. Seu orgulho contra sua responsabilidade, seu amor pela tradição da casa contra o desejo desesperado de sobrevivência. As lágrimas não vinham mais para Edric. Apenas um vazio pesado, um cálice de amargura que ele era obrigado a saborear a cada reunião, cada vez que sua assinatura trêmula se aproximava do pergaminho que entregaria a alma de Pedra Sangrenta aos Lannisters. Ele sente a própria identidade sendo corroída, o intelectual sendo forjado à força em um negociador de sua própria rendição. E é neste momento de clareira, neste silêncio opressivo que precede a tempestade, que eu te convido a parar e respirar. Sinta o peso do manto de Edric em seus próprios ombros. A angústia de uma escolha impossível, salvar seu povo à custa de sua honra ou manter a honra e condenar todos à miséria. Se esta história está tocando você, se você já se viu diante de uma decisão que parecia rasgar sua alma ao meio, comente abaixo com uma palavra que descreva o que você está sentindo. Angústia, esperança, injustiça. Sua experiência, sua empatia faz parte desta narrativa, porque a questão que se aproxima é a mais perigosa de todas. O que você faria quando não há escolhas certas, apenas escolhas necessárias? Edric está à beira do abismo, prestes a assinar seu destino. Mas o que acontece quando um fantasma do passado, um guardião da honra que ele está prestes a vender, retorna para cobrar sua própria dívida? O clímax desta parte da história não é um grito de guerra, mas o som de um cavalo solitário se aproximando pelo caminho da montanha sob um céu chumbo. É o regresso. Enquanto Edric, no pátio principal, ensaia mentalmente as palavras de submissão que pronunciará perante seus vassalos, um homem desce da cela. Ele é mais velho, muito mais velho do que seus anos deveriam permitir. Seus olhos, outrora vivos, são poços de sombras geladas, e seu rosto é um mapa de cicatrizes velhas e novas. É Gareth Corvin, não mais o irmão impetuoso que partiu para a muralha, mas um veterano da guarda noturna, um homem quebrado e remendado, dispensado de seu juramento por um tecnicismo obscuro, a dissolução de seu posto após uma escaramuça além da muralha que exterminou sua patrulha. Ele não traz glórias, apenas o frio do norte e um trauma profundo que treme em suas mãos quando ele não as segura firmes em punho. Ele olha para o irmão mais novo, agora no lugar de seu pai, e vê não um lorde, mas um menino prestes a cometer um erro catastrófico. E ele ouviu os sussurros sobre Lannisters, sobre ouro, sobre a venda de seu legado. O desfecho imediato deste retorno é um silêncio que gruda na garganta. Gareth não abraça o irmão. Ele apenas observa, sua presença, um julgamento mudo. Nos dias que se seguem, enquanto Edric se prepara para o conselho onde anunciará a aliança, Gareth vagueia pelos pátios e quartéis. Ele não precisa discursar. Sua própria figura é um discurso. Os veteranos das guerras nas montanhas, os homens que serviram sob seu pai e que viram em Gareth o futuro guerreiro da casa, se aglomeram ao seu redor. Eles compartilham hidromel e lembranças amargas. Gareth fala em voz baixa, não de riqueza, mas de respeito. Não de sobrevivência, mas de soberania.
Meu pai não morreu para nos ver ajoelhados. Ele sussurra, e as palavras se espalham como fogo em palha seca. Uma facção nasce dentro das próprias muralhas de pedra sangrenta. Uma lealdade dividida entre o Lorde que tem a lei ao seu lado e o herdeiro que carrega a honra no olhar. Edric sente o chão se mover sob seus pés. A autoridade que ele mal conseguira segurar agora escorre entre seus dedos. Ele tenta falar com Gareth, argumentar sobre a realidade dos números, a fome, a dívida. Mas como argumentar com um homem que enfrentou criaturas de gelo e escuridão? Como falar de medo para alguém que já não tem mais medo de nada? A reflexão final nos leva a um ponto crucial. As maiores batalhas nem sempre são travadas contra exércitos inimigos, mas contra os ecos do passado e os espectros do futuro. A jornada de Edric nos lembra que a herança é mais do que terras e títulos. É um fardo de expectativas, memórias e promessas feitas aos que se foram. A vida, especialmente nas terras ocidentais, raramente nos apresenta escolhas entre o bem claro e o mal escuro. Ela nos oferece sombras de cinza, e somos forçados a pintar nosso caráter com esses tons imperfeitos. A pergunta que fica, pairando no ar salgado de pedra sangrenta, é: até que ponto você está disposto a se dobrar para não quebrar? E o que vale mais, a vida de seu povo ou a alma de seu nome? E assim, chegamos ao nosso encerramento. Obrigado por ter embarcado nesta primeira parte da história dos Corvin. Sua companhia nesta jornada sombria é o que dá vida a estas pedras. Se você sentiu o peso da decisão de Edric, o fardo do retorno de Gareth, então você já é parte de Pedra Sangrenta. Para não perder o que vem a seguir, e acredite, os próximos capítulos vão direto ao coração da lealdade e do conflito. Inscreva-se no canal e ative o sininho. Esta história é sobre você, sobre todos nós que já lutamos entre o que é fácil e o que é certo. Compartilhe este vídeo com alguém que você acha que entenderia essa luta interior. Porque, na próxima semana, o conselho será convocado, as palavras serão ditas e as espadas serão puxadas. E um irmão será forçado a encarar o outro, e a pergunta que ecoará nas paredes de pedra será a mais simples e mais terrível de todas. Irmão, de que lado você está?